Hoje é a aula mais importante desta sequência e eu quero começar sendo muito direto com você. Nas duas primeiras aulas eu fiz questão de preparar o terreno. Na primeira, eu te mostrei por que a maioria das pessoas está estudando peptídeos do jeito errado. Mostrei que o problema não é a falta de informação, o problema é o excesso de informação rasa. Muito nome, pouco mecanismo, muito vídeo curto, pouca fisiologia, muito marketing, pouco raciocínio. Na segunda aula eu te mostrei uma coisa ainda mais importante. O corpo não funciona em partes soltas. Metabolismo conversa com inflamação, inflamação conversa com regeneração, regeneração conversa com longevidade, sono conversa com resposta metabólica, intestino conversa com imunidade, massa muscular conversa com sensibilidade à insulina. Ou seja, nenhuma molécula entra num corpo vazio, ela entra em um sistema. E hoje eu quero te mostrar o próximo passo. Hoje eu vou abrir oficialmente a formação avançada em peptídeos e modulação metabólica. E eu vou te mostrar porque que essa formação foi criada para quem quer parar de estudar por fragmentos e começar a estudar com uma estrutura. Antes de continuar, já faz uma coisa, comenta aqui no chat a palavra formação, porque hoje não é uma aula comum, hoje é uma aula onde eu vou te mostrar o que tem dentro, para quem é, como funciona, o que você recebe, qual é o investimento, porque esse é o momento mais inteligente para você entrar. E já compartilha essa aula com alguém que está estudando peptídeos, metabolismo, emagrecimento, performance, regeneração ou longevidade. Porque essa pessoa provavelmente está tentando montar sozinho um quebra-cabeça que já poderia estar organizado. Mas agora presta atenção nisso. A maior dor de quem estuda peptídeos hoje não é a falta de interesse, não é a falta de inteligência, não é a falta de vontade. A maior dor é a falta de estrutura. A pessoa acompanha um perfil, salva um post, vê um corte, assiste uma live, anota o nome de molécula, ouve falar de GLP-1, ouve falar de zerpatida, ouve falar de retratutida, ouve falar de BPC-157, ouve falar de HKCU, ouve falar de Epitalon, mas no final, quando precisa explicar o raciocínio, ela trava, porque ela até conhece os nomes, mas não entende o mecanismo. Ela até sabe que a molécula existe, mas não sabe onde ela age. Não sabe qual receptor está envolvido, não sabe qual via metabólica está sendo modulada, não sabe o limite da evidência, não sabe diferenciar o que é promissor do que está sendo exagerado, e isso é bem perigoso, porque quando você não tem estrutura, qualquer promessa bonita parece verdade. E eu quero te falar uma coisa com sinceridade. O mercado de peptídeos vai crescer muito. Na verdade, ele já está crescendo. Só que quanto mais um assunto cresce, mais aparece conteúdo raso, mais aparece promessa, mais aparece protocolo pronto, mais aparece gente falando como se fosse simples. E é aqui que mora o problema. Porque peptídeo não é uma moda. Peptídeo é sinalização biológica, é comunicação celular, é metabolismo, é fisiologia, é contexto. Então, se você entra nesse assunto só por curiosidade, talvez um vídeo curto já te satisfaça. Mas, se você quer realmente entender, se você quer estudar com seriedade e se você quer ter critério, se você quer saber separar ciência de marketing, então você precisa de uma formação. Não de mais conteúdo solto, uma formação, estrutura, caminho, sequência. E foi exatamente por isso que eu criei a formação avançada em peptídeos e modulação metabólica. Essa formação não nasceu para ser mais um curso jogando informação em cima de você. Ela nasceu para organizar o que está solto. Ela nasceu para pegar tudo aquilo que hoje está espalhado em vídeos, posts, opiniões, promessas e cortes e transformar em um caminho claro. A formação foi criada para quem quer entender de verdade peptídeos, modulação metabólica, sinalização celular, regeneração tecidual, longevidade celular, metabolismo, segurança, monitoramento, contexto clínico, interpretação de riscos e raciocínio fisiológico. Ou seja, ela não foi criada para quem quer só decorar um nome. Ela foi criada para quem quer aprender a pensar. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a pensar, você para de depender de conteúdo aleatório. Você não fica mais pulando de vídeo em vídeo. Você não fica mais perdido em um comentário. Você não fica mais refém de um protocolo pronto. Você começa a olhar para uma molécula e perguntar aonde ela age, qual o mecanismo está envolvido, qual é o contexto, qual é o limite de evidência, qual é o risco, qual é o objetivo, qual é o terreno biológico. Isso é um outro nível. Eu quero te mostrar o que você encontra dentro dessa formação. Ao entrar, você recebe acesso a uma estrutura completa de videoaulas organizadas por módulos. Você não recebe aula solta, você recebe uma sequência estruturada. A formação começa construindo uma base. O que são peptídeos, como eles funcionam, como acontece a sinalização celular, o que são receptores, por que mecanismo importa, por que farmacocinética importa, porque contexto muda a resposta. Depois, a formação avança para a modulação metabólica. Aqui entram temas como GLP-1, agonismo duplo, triplo agonismo, saciedade, controle glicêmico, resposta insulínica, composição corporal e raciocínio metabólico. Depois, você entra em regeneração.
reparo tecidual, peça celular, colágeno, ambiente inflamatório, qualidade de tecido, recuperação e limitações das evidências. Depois, longevidade celular, senescência, mitocôndria, estresse oxidativo, comunicação celular, envelhecimento biológico e estratégias de modulação. E além das aulas, você também recebe material de apoio, um e-book da formação, conteúdos complementares, bônus estratégicos, grupo exclusivo e certificado educacional da conclusão. Importante. Esse certificado é educacional. Ele comprova a participação. Ele não dá autorização para prescrever, não substitui formação profissional, não libera prática clínica e não substitui avaliação individual. E eu faço questão de falar isso porque essa formação é séria. Aqui, a gente não trabalha com promessa irresponsável. A gente trabalha com conhecimento, estrutura e raciocínio. O maior valor da formação não é você aprender mais nomes. Nome você encontra na internet. O maior valor é você mudar o seu raciocínio. Depois dessa formação, você não olha mais para o peptídeo do mesmo jeito. Você começa a perceber quando alguém está simplificando demais. Você percebe quando alguém fala bonito, mas não explica mecanismo. Você percebe quando uma promessa está maior do que a evidência. Você percebe quando o contexto foi ignorado. Você percebe quando uma molécula está sendo vendida como um milagre. Você começa a ter critério. E critério é uma das coisas mais valiosas nesse mercado. Porque quem não tem critério acredita em tudo. Quem tem critério seleciona. Quem não tem critério copia protocolo. Quem tem critério entende estratégia. Quem não tem critério depende dos outros. Quem tem critério começa a construir autonomia intelectual. E é isso que eu quero pra você. Eu não quero que você seja só mais uma pessoa repetindo nomes difíceis. Eu quero que você saiba raciocinar. E talvez agora você esteja pensando, mas será que isso é pra mim? Então deixa eu ser muito claro com você. Se você é profissional da saúde e quer entender esse tema com mais profundidade, essa formação é para você. Se você é estudante e quer sair na frente, essa formação é para você. Se você não é da área, mas quer estudar de forma séria, com linguagem clara e organizada, essa formação também é para você. Se você já viu muito conteúdo e continua confuso, essa formação é exatamente para você. Porque o problema não é você. O problema é tentar aprender um tema complexo por pedaços soltos. Talvez você esteja pensando, será que eu vou conseguir acompanhar? E a resposta é: vai. Porque a formação é avançada no conteúdo, mas didática na explicação. Eu não criei isso para te impressionar com palavra difícil. Eu criei para te fazer entender. Ah, Helder, mas eu já tenho muito conteúdo salvo. Conteúdo salvo não é uma formação. Post salvo não é um raciocínio. Vídeo curto não é estrutura. Você pode ter 1000 conteúdos salvos e ainda assim continuar perdido. Porque o que muda o jogo não é a quantidade de informação, é a organização dessa informação. Agora vamos falar do investimento. Pelo nível de profundidade, pela estrutura, pelo volume de conteúdo, pelos materiais complementares, pelo e-books, pelos bônus, pelo grupo e pelo certificado educacional, essa formação poderia facilmente custar R$ 997. Esse seria um valor completamente coerente com o que existe dentro da formação. Mas nesta abertura oficial, eu estou liberando a formação avançada em peptídeos e modulação metabólica por apenas R$ 197 à vista ou parcelado em até 12 vezes. Eu vou repetir. Uma formação completa, estruturada, profunda, com aulas, materiais, bônus, grupo e certificado educacional por apenas R$ 197. E essa condição é de abertura, ela não deve permanecer assim para sempre. Então, se você já entendeu que continuar estudando por conteúdo solto vai te manter no mesmo lugar, esse é o momento de você entrar. Não é depois. Não é quando você tiver mais tempo. Não é quando você assistir mais 10 vídeos. É agora. Porque clareza não aparece quando você acumula mais fragmentos. Clareza aparece quando você entra em uma estrutura. Para deixar a sua decisão ainda mais segura, você tem 7 dias de garantia. Vou repetir, você tem 7 dias de garantia. Você pode entrar, acessar a formação por dentro, ver as aulas, olhar a estrutura, sentir a didática e avaliar. Se dentro desse prazo você entender que não é para você, basta você solicitar o reembolso. Ou seja, o risco de entrada é muito baixo. Mas o risco de continuar parado é alto demais. Porque enquanto você adia, o mercado avança. Enquanto você adia, outras pessoas estão estudando. Enquanto você adia, você continua tentando montar sozinho um tema que já está organizado dentro de uma formação. Então, faz o seguinte agora. Clica no link, garanta seu acesso, entra na formação avançada em peptídeos e modulação metabólica e começa hoje a estudar do jeito certo. Depois que você entrar, comenta aqui no chat a palavra entrei. Eu quero ver quem está tomando essa decisão agora. Eu quero terminar com uma frase muito importante. O mercado não recompensa quem só acompanha. O mercado recompensa quem entende. Quem só acompanha fica impressionado. Quem entende cria critério. Quem só acompanha repete nomes. Quem entende constrói raciocínio. Quem só acompanha depende de conteúdo solto. Quem entende segue um mapa.
E esse mapa que eu coloquei dentro da formação avançada em peptídeos e modulação metabólica. Então, se você sente que já passou da fase de construir conteúdo superficial, entra agora. O link vai estar aqui na descrição. Eu quero te ver dentro da formação. E nos próximos minutos, eu vou ficar aqui respondendo dúvidas de quem ainda está decidindo. Mas a decisão principal é simples. Ou você continua estudando por fragmentos, ou você entra hoje em uma formação estruturada para te levar para um outro